Ele sai aqui e está fora da lama, mas dá outro salto. E um terceiro impulso o tira de nossa vista. E temos aqui nervosismo, talvez medo. E o herbívoro sempre é candidato ao almoço de alguém. As rochas revelam que outro animal seguia os rinocerontes. Também temos pegadas menores. Parecem minúsculas, até vermos que são as pontas dos dedos. E o que temos é um entelodonte. Os rastros de entelodonte encontrados no parque dão a peritos como Dave Nixon uma oportunidade única para entender como essas criaturas caçavam. Porque naquele dia, 30 milhões de anos atrás, entelodontes não eram os únicos animais seguindo os rinocerontes. Temos pegadas de carnívoros aqui. Elas são menores e possuem marcas de garras. Temos outro conjunto aqui. Esse carnívoro pode ter sido um hienodonte. Há 30 milhões de anos, o hienodonte era um dos principais carnívoros na América do Norte. Suas mandíbulas potentes eram capazes de prender qualquer animal. Em seguida, seus dentes afiados terminavam o serviço. Mas ele também tinha paciência para seguir a presa ao longo de uma grande distância. Os carnívoros seguiam esses animais relativamente perto. Eles seguiam logo atrás do grupo. Estranhamente, as marcas também mostram que os entelodontes estavam deixando a concorrência chegar mais perto das presas. Eles estão seguindo a manada principal, mas estão mais atrás. Por que um entelodonte faminto deixaria outro predador caçar a presa? A resposta pode estar na evidência mais intrigante. O interessante é que os rinocerontes vão nessa direção e os entelodontes seguem num ângulo de 45 graus em relação à trilha dos rinocerontes. O trajeto em zigue-zague é estranho se o hienodonte estivesse próximo da presa. Mas alguns peritos acreditam que os entelodontes tinham um bom motivo para isso. O segredo é revelado por uma tomografia. Quando o anatomista Larry Whitmer modelou a superfície do cérebro do entelodonte, um grande agrupamento nervoso chamou sua atenção. Veja o tamanho disto aqui. E a função desses nervos é captar as informações sensoriais do focinho. Ele não era um cão de caça, mas tinha um olfato bastante sensível. O aparelho nasal era bem adaptado para sentir o cheiro de uma carcaça. Isso explicaria por que o entelodonte caminhou em zigue-zague ao seguir os rinocerontes e o hienodonte. Esse movimento ajudaria a captar o odor da presa morta. Ele está procurando. Se alguma coisa estiver aqui ou aqui, ao dar a volta, quando o vento traz o odor, é possível fazer uma triangulação e encontrar. Se você estiver vindo nessa direção e o vento for a favor, não vai sentir. Mas nessa direção você fica contra o vento e sente. Pode voltar. Ele sente o cheiro no vento, ele capta o odor e começa a andar em zigue-zague ao longo da margem do rio, até sentir o cheiro novamente e começa a se aproximar. Indo de um lado a outro, ele capta as mudanças no odor e sabe para que direção deve ir. Como sabemos disso? Porque animais com bom faro fazem isso atualmente.
O comportamento dos predadores modernos pode fornecer pistas cruciais sobre a vida do Entelodonte. Sem dúvida, esse tanque de batalha de 30 milhões de anos foi feito para matar. Mas ele podia deixar outros matarem e então tomar posse do alimento. Uma das estratégias que existe é um animal afastar outro da carcaça. Vemos isso no Parque Nacional de Yellowstone, onde os lobos matam um alce e um urso espanta os lobos, porque é maior e mais feroz. Isso pode ter acontecido ao hienodonte no Parque Tuxtla. O hienodonte caçou e matou um rinoceronte e devora a carcaça, até o porco estragar a festa. A fera com mandíbulas afiadas passa de predador a coadjuvante. O hienodonte pode tentar atacar, mas a força do entelodonte supera a do rival. O entelodonte tem as ferramentas para roubar todas as carcaças que quiser. Não imagino nenhum outro carnívoro que pudesse enfrentá-lo. Alguns especialistas afirmam que esse é o verdadeiro segredo do sucesso do animal. O entelodonte era capaz de caçar, mas não precisava ser um predador em tempo integral. Em vez disso, ele deixava verdadeiros predadores fazerem o trabalho. E então, roubava os frutos do trabalho. Roubar a comida do hienodonte, mesmo que tivesse que brigar por isso, exigiria muito menos energia do que ter que caçar e matar a presa sozinho. Se essa fosse sua forma de agir, a bioengenharia complexa do entelodonte não seria tão estranha. O entelodonte tinha os olhos de um caçador, o nariz de um comedor de carniça, os dentes frontais de um carnívoro e os dentes de trás de um herbívoro. Ele pode ter evoluído de herbívoro a onívoro, uma criatura capaz de comer tudo que estivesse disponível num mundo que sofria grandes mudanças. Na verdade, esse animal comia o que queria. É um dos motivos para ele ter sido tão bem-sucedido no tempo em que viveu neste planeta. O sucesso do entelodonte estava prestes a ser testado pelo planeta em evolução. A Terra estava esfriando e a paisagem mudava. Alguns dos maiores rivais do entelodonte não conseguiram sobreviver. Mas o porco do inferno estava prestes a mostrar que resistiria ao teste da evolução, aumentando de tamanho. Há 25 milhões de anos atrás, o entelodonte reinava supremo. Ele vagava pelas pastagens norte-americanas, comendo de tudo sem temer nada, pegando o alimento que quisesse. Estamos falando do maior e mais feroz animal que viveu na região e talvez um dos mais ferozes que já viveu na Terra. Nada podia impedir que os entelodontes dominassem o mundo durante milhões de anos. Nada a não ser o próprio planeta Terra. Há 25 milhões de anos teve início a era conhecida como Mioceno. A Terra ficou ainda mais fria e mais uma vez a América do Norte começou a mudar. A tendência a um ambiente mais árido continuou. A vegetação diminuiu, começou a ficar mais escassa, confinada ao longo de rios. Assim passamos a ter terrenos abertos, muito parecidos com as grandes planícies atuais.
O registro de fósseis mostra que quando a vegetação ficou mais escassa, teve início uma extinção em massa. A sobrevivência dependia de longas viagens para encontrar alimento. Um dos fatores seletivos que podemos ver é o crescimento dos animais, porque assim poderiam percorrer maiores distâncias para encontrar a comida necessária para sobreviver. Com isso, os predadores passaram a ter um grande problema. Agora os animais que caçavam eram maiores, mais velozes e muito mais difíceis de matar. É como uma corrida armamentista. Se a presa fica grande demais para os carnívoros matarem, os carnívoros precisam crescer para poder caçar essas presas maiores. Alguns predadores, como o hienodonte, não conseguiram enfrentar o desafio. Após 10 milhões de anos como o maior caçador da América do Norte, ele desapareceu dos registros fósseis. Isso pôs em risco a sobrevivência do entolodonte. Quando o predador desaparece, o animal que se alimenta da carniça corre riscos e precisa mudar seu estilo de vida. E se ele não for muito flexível, vai passar por maus bocados. E de fato, o chamado porco do inferno desapareceu dos registros fósseis mais ou menos na mesma época. Mas essa espécie não acabou. Entelodontes evoluíram para dominar as planícies norte-americanas com ferocidade. Este porco não tornou-se extinto, ele cresceu. Esta nova versão tinha mais de 2 metros de altura e era de 4 a 5 vezes maior que seu predecessor. Ele ainda tinha um corpo próprio para uma batalha e pernas de corredor. O crânio e as mandíbulas eram ainda maiores e mais intimidadoras. Era maior que um bisão moderno. Os especialistas o chamam de Dinosaurus, termo que significa porco terrível. Terrível bastante para ganhar um apelido próprio: o porco exterminador. Dinosaurus. Esse é o monstro dos monstros, a fera das feras. Somente o crânio tem quase 1 metro de comprimento. Ele podia morder através de qualquer coisa. Os caninos têm este diâmetro. Era um animal enorme. E o que ele fazia? A resposta está em Agate Springs, Nebraska, um dos poucos lugares na América do Norte onde os fósseis do animal são encontrados. 24 milhões de anos atrás, este lugar era uma fonte de água, um oásis no meio de uma vasta região árida. Centenas de animais, principalmente rinocerontes, reuniam-se aqui para beber. E à medida que o planeta ficava mais seco e mais frio, acabando com os alimentos, eles vinham aqui para morrer, tornando o local um paraíso para predadores e ponto de passagem obrigatória para o porco exterminador. Ele devorava animais grandes. Imagino que ele era especializado nos rinocerontes grandes que viviam na época, nos Chilicotheriums, que viviam aqui em Agate Springs. Este é o osso de uma perna de Chalicotherium e temos aqui